Olá, tudo bem com vocês? Gente, tô trazendo hoje esse cropped bem facinho de fazer, bem verão, bem delicado. Eu fiz essas florzinhas como opção, tá? Dá um toque assim mais romântico, eu diria, na peça, né? Essas florzinhas não farei hoje nesse vídeo, farei num próximo vídeo. Hoje a gente faz só o cropped, tá? E para não ficar muito grande, né? Eu espero que vocês já tenham gostado da ideia. Se já gostou, deixa seu like, tá? Se for novo, nova no canal, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Se inscreve para ajudar o canal a crescer. E bora lá, lista de material. Ó, eu usei agulha 2,5. Eu usei barbante, viu, gente? Barbante número 4. Eu usei o barroco, tá? É o branco. E eu usei o número 4. Claro que você pode fazer com a Anne, você pode fazer com a Brisa, você pode fazer com a linha que você quiser, desde que você use a agulha correspondente, né? Então, eu tô aqui com um pouquinho do meu barroco. Se você compra um novelinho de 200 gramas, ele dá e sobra pra fazer esse cropped, tá? Esse, ou top, né? Eu vou fazer ele com alça amarrada, tá? Você pode fazer alça diferente, se você quiser. Essa alça é bem fácil, bem charmosa. Então, vamos lá. Barroco branco, agulha 2,5, o barroco é número 4. Se você for fazer a florzinha, restinhos de linha, tá? E uma agulha de tapeceiro, tesoura e fita métrica, tá? Então, bora lá, vamos começar esse cropped bem fácil e lindo. Né? A primeira medida que a gente vai precisar da medida da cava, mas assim, você vai medir da cava, que você coloca a fita métrica embaixo da axila e vai até o mamilo. No meu caso, deu 13 centímetros, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui também sem esse acabamento que eu fiz no final, que deu aqui 13. Então, eu tenho 13 centímetros aqui, 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui. A medida, então, da axila, do meio da axila até o mamilo, tá? Então, não é aquela que vai até o ombro, é da axila pro mamilo. Essa medida que você tem que ter para iniciar. E a medida do busto, então, daria aqui, ó, eu tô com 40 centímetros, tá? Então, se você contar as duas partes, a da frente e a de trás, vai dar 80 centímetros. Mas para iniciar mesmo, a medida da axila, tá? Então, assim, mediu da axila até o mamilo, no meu caso deu 13 centímetros, então eu vou começar com uma correntinha com 53 correntinhas, eu comecei, para poder dar 26 centímetros, né? Que aqui eu tenho 13 centímetros mais 13, tá? E aí, eu vou ter 13 centímetros aqui, ó. 1, 2, 3, 4 partes do mesmo tamanho. 13 centímetros aqui na altura, 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui, tá? Então, para você entender que para você começar, você começa com o dobro do que você mediu na axila, tá? Então, se eu medir na axila até a ponta do mamilo e deu 13 centímetros, eu começo com o dobro, 26 centímetros, tá? Se você mediu, por exemplo, deu 20, você começa com 40 centímetros de correntinha, tá? Acho que ficou claro, né? Qualquer coisa, vocês deixam aí no comentário, qualquer dúvida. Então, deixa eu ver que agulha eu tô. Vou fazer com a agulha 3. Tá? Então, para eu conseguir 13 centímetros, 26 centímetros, eu precisei fazer 53 correntinhas, tá? Então, eu dou a laçada inicial aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer 53 correntes, tá? E já volto. Eu fiz as 53 correntinhas e aqui no ponto central eu coloquei um marcador. Se você não tiver um marcador, você pode colocar um pedacinho de linha de outra cor, não tem importância, tá?
Ideal é que fique marcado aqui no meio. Então, eu contei aqui 26 correntinhas e coloquei o marcador na 26ª correntinha, tá? Então, é no meio que você vai colocar o marcador. No meu caso, né, de 53 correntes, eu coloquei na 26ª, tá? Aqui onde a gente parou, então, terminamos o cordão de correntinhas, tá? Eu dou uma laçada na agulha para fazer o meu primeiro ponto alto e conto aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, na terceira corrente, eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto, tá? Então, veja. Então, como eu pulei 3 correntinhas, eu faço o primeiro ponto alto e automaticamente fico com 2, tá? Agora, a gente vai fazer um ponto alto em cada correntinha até chegar no marcador, tá? Então, eu dou a laçada, venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto. Dou a laçada, próxima, sem pular nenhuma e sem fazer correntinha de separação, eu faço um ponto alto em cada correntinha, tá? A gente vai fazer assim até chegar no marcador. Então, quando chegar no marcador, eu volto. Um ponto alto em cada uma. Então, terminando os 25 pontos altos, porque se eu coloquei o marcador na 26ª correntinha, então, eu fiz aqui 25 pontos altos, né? Tiro o marcador, se você colocou a linha, tira a linhazinha. E nesse próximo ponto, então, a gente vai fazer um lequezinho, né? Então, eu dou minha laçada e entro na próxima correntinha aqui e vou fazer na mesma correntinha 2 pontos altos. Então, no mesmo lugar, na mesma correntinha, 2 pontos altos. Aí, eu faço 2 correntinhas de separação, dou minha laçada, venho no mesmo lugar, na mesma correntinha e faço mais 2 pontos altos. Então, esses 2 pontos altos, eles vão ser sempre os aumentos das nossas carreiras, né? Então, eu não vou fazer aumento aqui, vou fazer sempre os aumentos aqui no meio, tá? Então, aqui a gente tem um lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos na 26ª correntinha. Daqui, então, pra frente, a gente continua com pontos altos exatamente da mesma forma que fez no início. Então, aqui, ó, eu vou ter que ter também 25 pontos altos, tem que estar certinho. Se sobrar a correntinha, você desmancha aqui, tá? E normal. Então, vamos lá. Mas só sobra a correntinha, você errou nas contas, né? O que não tem problema, desmancha aqui se sobrar. Então, eu tô aqui, ó, tá? Presta atenção pra vir logo na próxima correntinha. Então, eu venho na próxima correntinha, faço um ponto alto, e aí, é um ponto alto em cada corrente. Então, eu já fiz 2 aqui, eu vou contando pra ver se tá certinho. Ó, 3, 4, 5, e vou até o final. Então, deixa eu já mostrar aqui, ó. Então, ó, ele já fez aqui, ó, um biquinho, né? Então, ele não vai ficar uma reta, como tava, ele faz aqui esse biquinho, que é esse aqui, ó. Tá? Ó, se eu virar aqui, ó, ele vai ficar assim pra dar esse caimento, tá? Então, um ponto alto até o final, eu terminando o 25º ponto alto, eu volto aqui. Então, gente, fiz o 24º ponto aqui, falta só uma correntinha no final, o trabalho tá assim. Vou fazer aqui, então, o último ponto, que é o 25º, ó. Faço aqui. E acabou a carreira. Se sobrou correntinha, você só desmancha aqui. Pra virar, eu faço o tamanho do meu ponto alto, são 2 correntes. Se o seu for 3, se for maior, seu ponto alto, você faz 3. Eu faço sempre 2 para virar. Então, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. E agora, eu vou fazer um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, aqui, minhas 2 correntinhas equivalem a um ponto alto, eu faço mais uma corrente. Dou a minha laçada, eu vou pular um de base, né? Então, esse aqui é o primeiro que eu tô com as correntinhas aqui. Pula um de base, no próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base, no próximo,
um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. A gente vai fazer igual, um ponto alto, pula um de base, um ponto alto, uma correntinha, pula um, faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um, um ponto alto. Vou fazer até chegar aqui no ponto central, tá? Bora lá. Então, gente, no final, você percebe, ó, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos a gente ficou até chegar aqui no central, tá? Aqui, quando a gente chegou aqui, eu fiz o último ponto aqui, ó, no último ponto antes das duas correntinhas, eu vou fazer mais um quadradinho. Então, eu faço uma correntinha, dou uma laçada e entro aqui dentro do intervalo. Um ponto alto. Então, na verdade, a gente ficou com 14 quadradinhos, né? Então, tá. Agora, aqui, ó, já estamos dentro do intervalo. Faço uma correntinha só. Uma correntinha, um ponto alto. Então, ficou aqui, não ficou um leque. Ficou um Vzinho, né? Aliás, vamos colocar duas correntinhas. Ficou muito fechadinho, eu achei. Então, tá. Voltando tudo. Pra não confundir. Então, eu fiz o último ponto aqui antes do intervalo de duas correntinhas. Então, eu faço uma corrente e um ponto alto dentro, tá? Então, ficou aqui mais um quadradinho. Aqui, quando a gente tá aqui dentro já, eu faço duas correntes. E outro ponto alto. Então, aqui a gente fez um V e não um leque como a gente fez anteriormente, tá? Ó, ficou mais abertinho, ficou mais legal. Então, aqui faço uma corrente e outro ponto alto aqui no primeiro, né? Então, ele funciona como espelho, né? Tudo que a gente faz do lado de cá, a gente faz do lado de cá, né? Então, aqui tinha um ponto alto em cima do último ponto e uma correntinha. Então, aqui tem uma correntinha e um ponto alto em cima do primeiro, tá? E agora, a gente repete a mesma coisa. Então, se eu tenho 13 com esse aqui 14 pontos, 14 quadradinhos, desse lado aqui também vai ter, tá? Então, aqui a gente já tem o primeiro quadradinho, né? Então, a gente vai repetir uma correntinha, tá? Pulo um, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um, vai no próximo, um ponto alto, tá? Então, ó. A gente tem 1, 2, 3 quadradinhos. Vamos fazer aqui até o final, quando eu volto. Então, gente, ó, se a gente contar os quadradinhos do lado de cá, né? Então, eu vou contar aqui desde o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou fazer o último, que, como do lado de cá, 13 mais 1, 14, né? Então, aqui, ó, cheguei no penúltimo, você vê que eu ainda tenho 2 pontos aqui, né? Então, faço uma correntinha, dou a minha laçada e vou pegar aqui, ó, pegando sempre duas laçadinhas aqui no final pra ficar bem firme e retinho o trabalho. Meio torto aqui. Pronto. Aqui, então, nessas últimas duas laçadinhas, eu faço o último ponto alto, tá? Terminamos, então, esta segunda carreira. Como eu falei pra vocês, eu faço duas correntinhas e viro o trabalho, tá? Essas duas correntinhas já é o meu primeiro ponto alto. Aqui, nessa terceira carreira, então, a gente vai fazer um ponto alto dentro do quadradinho e outro em cima do ponto alto. Um dentro do quadradinho, outro em cima do ponto alto, tá? Só no central que a gente sempre ou faz o lequezinho ou faz o Vzinho, dependendo da carreira que tá. Então, virei o trabalho, dou a minha laçada, entro no espaço, faço um ponto alto. E você pode ir contando, porque você vai ver que vai aumentando o ponto toda a carreira, por causa desses 4 que a gente coloca aqui no mesmo lugar, né? Então, sempre a gente tá aumentando aqui. Então, ó, tô com 1, 2, 3, coloquei em cima do ponto alto, venho aqui, coloco um dentro do quadradinho. Dou a laçada, coloco um ponto em cima do quadradinho, do ponto alto.
dou a laçada, coloco dentro do quadradinho. Então, é um dentro e um em cima do ponto alto, tá? Um ponto alto, não tem correntinha, não tem nada, só ponto alto. Um dentro, outro em cima do ponto. E a gente vai fazer até chegar lá no meinho, tá? E aí, eu vou contar os pontos e já digo quantos pontos deu aqui no meu. Bora lá. Então, gente, no total, até chegar aqui no central, eu fiquei, ó, eu fiz o último ponto alto aqui, só sobrou as duas correntinhas para trabalhar. Eu tenho aqui 29 pontos altos, tá? Pra gente não se perder, especialmente no comecinho. Aqui dentro, então, nas carreiras de ponto alto, a gente sempre vai colocar aqui dentro 2 pontos altos, que é o lequezinho, igual a gente fez na primeira. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Sempre que for carreira de pontos altos aqui, o meinho é assim, lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Quando a gente estiver na carreirinha dos quadradinhos, a gente faz igual a gente fez aqui embaixo, né? Aqui, então, no último ponto, a gente faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, igual a gente fez na primeira, mas vamos com calma. Então, fez o lequezinho aqui dentro, a gente continua a trabalhar ponto alto, um em cima, outro embaixo. Então, primeiro ponto alto aqui, ó, não pode pular nenhum, tá? E a gente vai ter, desse lado aqui, 29 pontos, igual ficou do lado de cá. Então, eu fiz um em cima, agora faz um aqui dentro do espacinho. Aí, faz um em cima do ponto, aqui já são 3, o quarto ponto aqui dentro. Fiz dentro, faz um em cima do ponto. Fez em cima do ponto, aí faz um dentro. Então, vamos repetir a mesma sequência até o final, e eu volto para virar a carreira com vocês. Então, gente, eu fiz aqui, ó, em cima do ponto, o 27º ponto, tá? Aí, eu coloco um aqui dentro, que é o 28º, e no último ponto aqui, ó, pega as 2 laçadinhas aqui, pra ficar bem firme, e faço o 29º ponto, então, ficou certinho, o nosso trabalho tá assim, ou se preferir, né, aqui é o decote, e a gente tá descendo o nosso topzinho, o nosso cropped ou a blusa, se você quiser fazer uma blusa, é só fazer maior também, né? Então, beleza. Aqui, como eu disse, 2 correntinhas para virar, vira o trabalho. Então, só na primeira que a gente fez uma carreirinha só de pontos altos. A partir de agora, a gente sempre vai fazer 2 carreirinhas de pontos altos. Então, eu fiz uma, né, que a gente fez uma dentro do intervalo, outra em cima. Agora, é só ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, o primeiro ponto alto tá aqui, e agora, em cada ponto, eu faço um ponto, né? Então, nós estamos 1, 2, na 4ª carreira, tá? E a lógica é que se eu aumentei 2 pontos lá no meio, eu tinha 29, com mais 2, eu vou ter 31 agora, né? Como eu disse pra vocês, é só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu faço meu ponto alto aqui, venho no próximo, ponto alto, vou no próximo, ponto alto, repete até chegar no meio. Quando chegar no meio, nós vamos fazer o lequezinho, mas eu volto com vocês. Ponto alto até chegar no meio. Então, terminei 31 pontos altos aqui, ó, no último ponto, é o 31º esse. Então, aqui dentro, como eu falei pra vocês, carreira de pontos altos, a gente sempre vai fazer um lequezinho aqui dentro. 1, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2, tá? Ficou o lequezinho. Agora, a gente já pega no primeiro aqui, não pode pular, porque às vezes ele fica escondidinho. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. No final desse lado, a gente também vai ter 31 pontos, se começou com a mesma quantidade que eu, né? Ele vai aumentando 2 de cada lado em cada carreira, tá? Então, vamos fazer até o final, eu volto pra virar.
Fiz o último ponto em cima do penúltimo ponto alto aqui, só falta esse último, né? Dou a minha laçada, pego aqui as duas pra ficar bem firme, faço o último ponto alto, né? 1, 2, 3, final da quarta carreira. 2 correntinhas para iniciar, viro o trabalho. Então, a gente, daqui pra frente é só repetição, é bem fácil esse trabalho. Como eu disse no começo, é aquele ponto zigue-zague ou ponto chevron, né? Que a gente vai fazendo assim e faz um zigue-zague. Só que aqui a gente tá fazendo cropped com uma parte do zigue-zague, né? Só um V, né? Porque ele faz assim, né? O chevron. Bom, enfim, daqui pra frente é só repetição. O que a gente vai fazer então? Fez as 2 carreiras de pontos altos, que agora a gente vai trabalhar só com 2 carreiras de pontos altos, depois a gente faz a do quadradinho, tá? Então, essa aqui, ó, depois de 2 carreiras de pontos altos, é sempre uma de quadradinho. Eu fiz 2 correntinhas, preciso de uma de separação, faço a terceira. Dou a minha laçada, então, eu pulo 1 para fazer o quadradinho, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, como a gente fez essa aqui, ó, é a 5ª carreira, então, ela equivale à segunda, igualzinho. É só você olhar como você fez essa aqui, que você vai fazer essa igual. É uma correntinha, pula 1, um ponto alto. Então, eu fiz uma correntinha, pulo 1, faço um ponto alto. E aí, você conta os quadradinhos quando terminar, a quantidade de quadradinho que tem de um lado tem que ter do outro, pra tá certinho o trabalho, né? Então, uma correntinha, pula 1, vou no próximo, faço um ponto alto. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no central, tá? Eu ainda volto aqui no central pra lembrar vocês como a gente fez. Então, vamos lá. Cheguei aqui no meio, gente, eu contei, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos e fiz o ponto alto em cima do último ponto alto. Então, fiquei com 16 quadradinhos. Toda vez que a gente estiver na carreira de quadradinho, a gente vai fazer o meinho do mesmo jeito que a gente fez a segunda carreira aqui, quando era só quadradinhos, tá? O que a gente fez? Chegou aqui, a gente fez uma corrente e um ponto alto. Então, aumentei um quadradinho aqui, ó, que eram 16, ficaram 17. Faço mais uma correntinha e mais um ponto alto aqui dentro, tudo no mesmo lugar, tá? Então, tá assim, ó. Agora, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto. Então, fica no central um Vzinho, tá? Quando a gente vier com a próxima carreira, o último ponto é esse aqui, é o do Vzinho. E as 2 correntinhas são nossa referência, que é o meinho do trabalho. Fiz, então, esse Vzinho, eu faço mais uma correntinha, dou a laçada e no primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto alto, tá? Então, toda vez que tiver na carreira de quadradinho, a gente vai fazer assim. Na dúvida, gente, porque daqui pra frente é repetição, eu vou falar pra vocês o tamanho que eu vou fazer, na dúvida você volta o vídeo um pouquinho, mas eu acho que não tem segredo, né? Só do que a gente já repetiu aqui, já dá pra sacar como faz. Então, uma correntinha, pulo 1, vou no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pula 1, vai no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha, pula 1, um ponto alto. Então, eu vou ficar com a mesma quantidade de quadradinho aqui, da quantidade que eu tenho aqui. Muito bem. Quando chegar aqui no final, então, eu vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha, pulo 1 e vou fechar aqui com um ponto alto. A gente vai fazer 2 correntinhas e vai virar, tá? A gente vai virar. Então, ó, é só você olhar a parte de baixo. A gente vai repetir essas 3 carreiras o tempo todo, do quadradinho e essas 2 de pontos altos, tá? Então, terminando a carreira de quadradinho, ó, o que a gente fez? Um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto em cima de ponto alto, um dentro do espaço e um em cima. E até o final. Quando chega no miolinho, é leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vai fazer igual do outro lado. Fechou, 2 correntinhas, vai virar o trabalho. Quando você virar o trabalho, é um ponto alto sobre ponto alto. Foi a carreira que a gente fez agora há pouco, tá?
Chegar no meio, a mesma coisa. Toda carreira de ponto alto é um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Terminou as 2 carreiras de pontos altos, começa de quadradinho de novo, tá? E o meinho é igual a gente acabou de fazer, tá? Então, eu vou dizer pra vocês o tamanho que eu fiz do meu. Lembrando que se você tá trabalhando com linha diferente, vai dar diferença no tamanho. Você vai medindo e vai fazendo do tamanho que você quer. Então, gente, olha, eu fiz um total aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Depois eu fiz a de acabamento. São 13 carreiras. Então, olha, se você pegar o trabalho que a gente tá fazendo aqui, vou pôr aqui na mesma direção, né? Então, a gente tá trabalhando ele assim, mas o formato de pôr no corpo é assim, tá? Pôr do lado, será que dá pra ver? Acho que fica pior se eu pôr do lado, tá? Então, aqui. Você vê que nós estamos aqui na 5ª carreira, 1, 2, 3, 4, nós estamos na 5ª carreira. Então, eu tenho 2 de quadradinho, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 de quadradinhos. Então, ó, você vai fazer até ter 4 de quadradinhos. Quando você terminar a última de quadradinhos, você vai fazer as 2 de pontos altos e para, tá? Então, o total são, já esqueci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá? Aí, você para ela, tá? Pra gente fazer o acabamento e depois você faz outra igualzinha, começando do zero, tá? São 2 partes que você vai fazer. Aqui eu vou fazer só um picôzinho no acabamento. Então, quando terminar as 13 carreiras, eu venho pra fazer a de picôzinho. Bora lá. Então, gente, terminando aqui as carreiras que a gente combinou de fazer, tá? Eu deixei aqui pra fazer o último ponto, normal, como a gente fez em todas as outras carreiras, né? Faz aqui, ó, pra virar, a gente vamos fazer já 2 correntinhas, vira, tá? E aí, com essas 2 correntinhas, aliás, 2 não, uma só, tá? Uma correntinha vira. Uma correntinha vira. Aqui no primeiro ponto, ó, então, uma correntinha. No primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou fechar o picô. Então, ó, aqui no pezinho do ponto baixo, ficam 2 laçadinhas aqui, ó, tá vendo? Então, passo por essas 2 laçadas, puxo, continuam 2 laçadas na agulha e fecho como um ponto baixo, tá? Aqui, ó, no primeiro ponto eu faço um ponto baixo, no segundo, outro ponto baixo, no terceiro, eu vou fazer o ponto baixo e o picô, tá? Então, fiz o ponto baixo, 1, 2 correntes, venho aqui nas 2 laçadinhas, ó, tô pegando a primeira, pegando a segunda laçada. Puxo, ficam 2 laçadinhas na agulha, fecho, picôzinho. Então, no primeiro eu faço um ponto baixo, no segundo outro ponto baixo, 2 correntinhas. Então, mentira, são, ó, eu fiz um ponto baixo, 2, aí eu faço o terceiro. No terceiro, sempre vou fazer um picôzinho. Então, 1, 2 correntes, venho aqui nas 2 laçadinhas, puxo e fecho, tá? Então, venho no próximo, ó, primeiro, um ponto baixo, segundo, ponto baixo, terceiro, ponto baixo. Fiz o terceiro, então, faço o picôzinho. 2 correntes, pego as 2 laçadinhas no pé do ponto, puxo, fica 2 laçadas na agulha, fecho, tá? Tá pronto o picôzinho. E aí, a gente repete tudo. 1, 2 pontos baixos, 3. Fez o terceiro, vamos fazer o picôzinho de novo. Ó, como ele vai ficando bem gracioso. Então, algumas explicações, tá? A gente vai fazer até aqui, né, no meinho, que eu vou fazer um picôzinho aqui no meio também e continuar picôzinho até o final. Eu falei carreirinha de acabamento por força de expressão, né? Ó, se você quiser um cropped, um topzinho bem fresquinho, bem assim, não sei dizer, vai, fresquinho, diferente, né? Rápido,
aqui, ó, depois que a gente fizer o picôzinho, entre os picôzinhos, a gente pode colocar franja, né? Franja pode ser aquela que é um tasselzinho, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui embaixo o vídeo que eu fiz 3 tipos de franjas diferentes, uma com correntinha, um com tassel e uma outra diferente, tá? E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, ó, daqui, é só fazer as duas partes, emendar, fazer a alça, colocar a franjinha, já é um modelo bem bacana, bem legal. Mas aqui eu vou continuar, eu vou fazer mais 3 ou 4 carreiras depois do picô, você vem comigo, vai fazer comigo, tá? Só explicando que aqui já dá um top bem bacana, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz a alça aqui da parte anterior que eu fiz, porque a gente, como eu disse, a gente faz duas iguais, tá? Então, como eu disse pra vocês, tinha que passar a moto e o cachorro latir, né? Então, ó, aqui, se você coloca as franjas aqui ou não, você já tem um cropped de um topzinho, tá? E essa alça aqui é a que a gente vai fazer ainda, tá? Então, vamos fazer assim, vamos continuar. Eu tô aqui no terceiro ponto baixo, faço 2 correntinhas, fecho o picô. 1, 2 pontos baixos, no terceiro, eu faço um ponto baixo e um picô. Vamos fazer assim até chegar aqui no meio, eu volto. Bora lá. Então, gente, chegando aqui no central, né? Ó, fiz o picôzinho aqui. Vou fazer... Aqui deu certinho meus pontos, né? Eu já tinha contado antes, ó. 2 pontos. O terceiro eu faço aqui dentro, tá? Terceiro ponto baixo. Aqui, então, eu vou fazer... em vez de 2 correntinhas, vou fazer 3. 2, 3. Aqui pra fazer o picôzinho. Só pra ficar um pouquinho maiorzinho que os outros. E aí, eu faço um ponto baixo aqui dentro de novo, tá? Então, ficaram 2 pontos baixos, um picô, um ponto baixo no começo, um picô e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? E aqui a gente começa normal, né? Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, no terceiro a gente faz o picôzinho com 2 correntinhas. Tudo igual a gente fez do outro lado. Tá? Fez o picôzinho, um ponto baixo, outro ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Fez o terceiro ponto baixo, 1, 2 correntinhas, fecha o picôzinho, tá? E a gente vai fazer assim até o final, lembrando que a gente termina com o picôzinho no último ponto. E aí, eu volto com vocês aqui, tá? Depois desse picôzinho, a gente vai cortar o fio e trabalhar a partir do central, tá bom? Bora lá. Então, gente, chegando no final, fiz o penúltimo picôzinho aqui. Então, eu tenho 2 pontos baixos, 3 pontos baixos aqui pra fazer, né? Então, vamos fechar, eu já cortei meu fio ali. 2 pontos baixos, o terceiro é aqui no último ponto. E aí, aqui eu faço o último picôzinho, 2 correntinhas, picôzinho, fecha, tá? Eu venho aqui no último e ainda puxo um baixíssimo aqui, ó. Quando você for puxar o baixíssimo, você já corta seu fio. Passo aqui, né, ó. Cortaria o fio que eu já cortei, passa, fechou aqui. Depois a gente esconde esse fio, né, passando por alguns pontos aqui, ó. Você vai escondendo ele, né, pra garantir um bom arremate, tá? Então, aqui, terminou. O que que vocês precisam fazer, então? Outra exatamente igual a essa. Exatamente igual, com a mesma quantidade de pontos, do mesmo jeitinho, né? Qualquer dúvida, volta no início, que a gente começa de novo, das correntinhas, faz até os picôzinhos aqui. Então, porque agora a gente vai precisar das duas partes. A minha aqui já tá pronta, tá? Vou deixar a alcinha pra fazer com vocês no final. Então, aqui, vou pegar do lado direito, tá? Vou pegar meu fio, cadê a ponta dele? Então, eu vou amarrar ali no central, tá? Então, ó, lembra que a gente fez 2 baixos aqui, né? A gente fez um baixo, um picô e um baixo, né? Então, ó, pulando o picô aqui, nesse segundo ponto baixo, é onde eu vou amarrar o meu fio.
do lado do picô aqui. Tá, ó. Passou o picô, vou amarrar o fio aqui. Deixa um pedacinho de linha pro arremate. E aqui você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? A gente vai começar agora, só lembrando que você pode fazer comprido, né? Pode fazer uma blusa normal. Então, a partir daqui você vai fazer quantas carreiras você quiser. Então, aqui eu introduzo a minha agulha aqui e vou fazer uma, duas, três correntes, tá? Dou a minha laçada, fiz as 3 correntes, dou a laçada, eu vou pular um de base, ó, esse aqui, ó, antes do picôzinho, eu vou fazer um ponto alto. Faz a laçada, né? Pulo um ponto e faço um ponto alto, tá? Então, ficou aqui um quadradinho antes do picôzinho. Aqui eu faço uma correntinha, pulo o picôzinho, no primeiro ponto depois dele, ó, um ponto alto. Uma correntinha, então, a gente tá fazendo essa aqui, ó, de quadradinhos, tá? Uma correntinha, pula um quadradinho. A diferença é que agora a gente tem um picôzinho aqui no meio. Então, dou a minha laçada na agulha, né? Pulo ó. Pulo você vê que tem um aqui antes do picôzinho, um ponto alto. Uma correntinha, aqui eu pulo o picô e faço um ponto alto depois dele. Então, você vai ver que a gente fica com um quadradinho vazio e um com picôzinho dentro, tá? Bem delicado. Então, uma correntinha, pulo venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, pulo o picô no primeiro, um ponto alto. Uma correntinha, pulo antes do picô. Então, é sempre um ponto alto antes do picô, uma correntinha, um ponto alto depois do picô. E a gente vai fazer assim, exatamente assim, até o final aqui, ó. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Bora lá. Então, gente, ó, fui repetindo meus quadradinhos, dá pra ver bem que o picôzinho ficou dentro, né? E agora a gente precisa da outra parte, por isso que eu falei, né? Vocês tinham que fazer 2 partes iguais, tá? Então, agora, essa parte aqui, a gente já vai emendar uma na outra, aqui, tá? Então, eu coloco na mesma posição que o biquinho aqui, ó, tá pra cima, tá? Esse é o que a gente tá fazendo, que a gente iniciou do central e veio até o final, né? Então, eu pego a outra parte, com o biquinho aqui pra cima também, só que do lado direito, né? Aqui, do lado direito, tá? Tô trabalhando com as duas do lado direito. Então, ó, o biquinho tá aqui, a gente agora vai pegar o finalzinho indo pro ponto central. Quando chegar no central, a gente vai parar e vai voltar trabalhando só de um lado, né? A outra parte a gente fecha depois. Então, vamos lá. Então, ó, cheguei aqui, ó, meu último ponto foi naquele antes do picôzinho, tá? Então, eu vou ignorar o picô, ó. Fiz o último ponto aqui antes do picôzinho, tá? E vou pegar aqui, ó, meu ponto inicial, naquele pontinho depois do picôzinho também, ó. Vou pular o picô, deixa eu ver se eu pulo o picô, faço antes do picô. Eu vou subir um ponto alto, vou pular tá certinho, ó. Depois do picô aqui, vou fazer um baixíssimo, tá? Então, venho aqui, ó, passou o picô, vou pegar aqui e vou puxar e vou fazer um baixíssimo aqui. Assim, tá? Daqui onde eu tô, já subo 1, 2, 3 correntes, tá? Duas correntes é meu ponto alto, uma é de separação, tá? Então, fiz um ponto alto, pulo venho aqui antes do picôzinho e faço um ponto alto. Certo? Tá assim. Deixa eu ver. Deixar aqui pra ver bem. Ó, tá assim, ó, os picôzinhos aqui se encontrando e aqui começando a minha outra carreira. Agora, a gente vai fazer exatamente igual essa carreira que a gente fez antes de emendar, que foi só pra emendar. Então, eu faço uma correntinha, dou a minha laçada, pulo o picô
e no primeiro aqui eu faço um ponto alto. Uma corrente, dou a laçada, pulo um, antes do picô, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo o picô e logo depois dele, um ponto alto. Uma correntinha, e a gente vai fazer assim até o final. Uma corrente, depois do picô, um ponto alto, uma corrente, antes do picô, um ponto alto. Exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Uma corrente. Então, a gente vai fazer até chegar no ponto central. No ponto central aqui, eu volto. Então, gente, chegando aqui no central, ó, já fiz toda a beirada aqui, tô chegando no central, né? Então, fiz uma correntinha, o último ponto alto eu faço aqui antes do picôzinho, naquele ponto baixo que a gente fez antes do picô. Então, esse aqui é meu último ponto alto, que agora eu viro o trabalho e trabalho só essa parte dos dois lados, né? Então, aqui eu faço uma correntinha e viro o trabalho, tá? As duas partes já emendadas. Tá aqui, tá? Virei o trabalho, eu vou fazer uma carreirinha de picô novamente, tá? Eu vou intercalar agora uma de quadradinho e uma de picô até o tamanho que eu quiser, né? Dá pra você colocar outros pontos, né? Desde que case com a quantidade que você tem aqui. Eu não sei se eu falei, mas eu fiquei com 33 quadradinhos aqui de cada lado. Então, uma correntinha virei, tá? Agora, a gente pula aqui, pula sempre o primeiro quadradinho e vou direto pro segundo quadradinho aqui, onde tem o picôzinho, ó. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo, tá? Em cima desse ponto baixo aqui, eu também faço um ponto baixo. E esse aqui, o terceiro, eu faço nesse quadradinho que não tinha picô, tá? Então, esse aqui é meu terceiro ponto baixo. E aí, eu faço duas correntinhas e um picô. Fiz o picô, pulo esse ponto aqui e vou direto pro meio aqui. Faço um ponto baixo, em cima desse um ponto baixo, e aqui dentro do quadradinho vazio, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas e fecho o picô. Então, você percebe que sempre que eu tenho picô na agulha, eu pulo esse ponto alto aqui, ó, e vou direto pro meio. Então, faço um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo e o terceiro no quadradinho vazio, tá? Na carreira que a gente fez o picô, a gente fez assim também, no terceiro ponto baixo, a gente fez um picôzinho, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro, né, dentro do quadradinho, aqui, ó, depois do picôzinho, eu fiz um aqui dentro, um em cima e um aqui dentro do vazio. Aqui onde tá vazio, que não tem o picô, como aqui, ó, então, eu faço o picôzinho com duas correntinhas e fecho. Tô com o picôzinho aqui, não faço aqui em cima, faço direto dentro do quadradinho, um ponto baixo, em cima do ponto outro, dois, aqui no intervalo, o terceiro, tá? E aqui, no quadradinho vazio, duas correntinhas, fecha picô. Tá com o picô na agulha? Pula esse ponto alto e direto dentro do quadradinho que tem o picô, eu faço um ponto baixo, em cima do ponto alto, um ponto baixo, são dois, o terceiro aqui dentro, faço picô, um, dois, fecho o picô. Fez o picô, pulo o ponto alto, dentro do intervalo um ponto baixo, vamos repetir tudo. Em cima do ponto alto, um baixo, no quadradinho vazio, um baixo e um picô. Duas correntes, fecho o picô. E aí, a gente vai repetir tudo, tá? Não faço aqui no ponto alto, venho aqui e faço o primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo aqui, o terceiro no quadradinho vazio e já faço o picô novamente. Vai ficando assim, ó. E aí, quando chegar aqui na emenda, eu volto com vocês. Bora lá. Então, gente, chegando aqui no final, na nossa emenda, tá? Ó, eu fiz aqui o picôzinho no quadradinho vazio, né? Tô com o picô aqui na agulha. Venho aqui no próximo ponto, vou fazer um baixo, tá? Fiz o baixo, tá? Aqui, a gente não trabalha no último quadradinho e nem no primeiro, tá?
pra gente dar uma fechada no trabalho. Então, eu fiz esse ponto baixo aqui, não trabalho mais aqui, eu vou direto pro próximo, tá? Então, assim, ó, sem correntinha, sem nada, tá? Eu pulo esse quadradinho aqui. Esse quadradinho seria onde a gente faria um picôzinho, né? Então, eu venho direto aqui dentro, ó, onde tem o picô. Então, pula esse último quadradinho, pula o primeiro daqui, tá? Aqui tá a emenda, então, pulo o quadradinho, pulo a emenda, pulo o primeiro quadradinho, venho no segundo e faço um baixo, tá? Ó. Tá? Fica assim. Dá pra ver, né? Então, tá. Então, aqui, eu vou fazer... Eu fiz um ponto baixo, em cima do ponto alto eu faço um ponto baixo, e o terceiro, ó, aqui no quadradinho vazio, certinho pra gente fazer o picôzinho. Duas correntes, fecha o picô. Então, essa lateral, a gente vai trabalhar igualzinho trabalhamos a outra, né? O segredo aqui era a emenda, que a gente pula um quadradinho de cada lado, tá? E segue fazendo normalmente. Então, eu fiz o picô, não faço no ponto alto, venho no quadradinho, que tem o picô, ó, e faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E o terceiro ponto no quadradinho vazio. E aí, a gente faz o picôzinho. E segue igual a gente fez. Fez o picô, pula o ponto alto, dentro do intervalo, um ponto baixo, em cima do ponto segundo, dentro do quadradinho vazio, o terceiro ponto baixo, duas correntinhas, picô. E a gente vai fazer assim, repetindo, até o final, tá? Quando chegar aqui no central, eu volto com vocês. Então, gente, chegando aqui no início, novamente no central, né, ó. Eu fiz o último picôzinho aqui, ó, nesse quadradinho vazio, né? E esse quadradinho a gente não vai trabalhar, pra diminuir aqui, tá? Terminei o picô, então, eu não vou fazer esse último quadradinho aqui, ó, aqui a gente já tinha diminuído, ó, que ele faz uma diagonal aqui, né? Então, não trabalho esse aqui, venho direto aqui em cima desse ponto, ó, ponto alto, e posso fazer aqui um baixíssimo, tá? Fica assim. Daqui, eu faço uma correntinha e vou virar o trabalho. E essa próxima carreirinha, ela é só de quadradinhos, tá? Então, virei o trabalho com uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, eu vou pular esse quadradinho aqui que tá com picô, com uma correntinha. E vou vir aqui, eu vou fazer o quadradinho pulando o picôzinho, né? Então, pula esse picô aqui, ó, no próximo, porque aqui, ó, embaixo do picô tem um quadradinho. Pulo esse quadrado com picô, venho aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Trabalhei por trás do picô. Aqui eu levanto mais duas correntinhas, tá? Que é o meu ponto alto. Vou fazer uma de separação, então são 3 correntinhas. Aqui eu pulo um quadradinho, um quadradinho não, aqui eu pulo um ponto baixo, vou no ponto baixo antes do picô e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o picô, um ponto alto. Então, essa carreira é igual a essa carreira que a gente fez aqui, de quadradinho pulando o picô, tá? Então, faz uma corrente, pula aqui um ponto antes do picô, um ponto alto, uma correntinha, pula o picô, um ponto alto, uma corrente. Então, um ponto alto antes do picô, uma corrente, um ponto alto depois do picô, tá? Vamos fazer assim até a emenda. Na emenda eu volto com vocês novamente, tá? Só quadradinho agora. Um ponto alto antes do picô, uma correntinha, um ponto alto depois. Uma correntinha, um antes do picô e um ponto alto depois, até a emenda. Então, gente, chegando aqui na emenda de novo, tá? Então, a gente não faz o último quadradinho, que no caso aqui são o ponto baixo, né? É o ponto baixo, né? A gente fez aqui na anterior, ó, um picôzinho,
né? E veio no intervalo, fez um ponto baixo e um ponto baixo aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, eu tô no picôzinho, eu vou pular esses pontos baixos. Então, daqui, ó, aqui tem o último picô, né? Daqui eu já vou pro lado de lá. Então, eu vou pular, depois do picôzinho, esse ponto baixo que tá aqui, vou pular a emenda e vou pular este picôzinho inicial aqui, tá? E vou direto no outro aqui, ó, tá? Então, é isso que a gente pula. Então, eu pulo esse picô, pulo a emenda e esse primeiro picô da outra, tá? Eu dou a minha laçada na agulha, que eu vou fazer o meu ponto alto, né? Depois do picô aqui, eu faço o ponto alto da emenda, tá? Fica assim, fica aberto mesmo, tá? Porque essa é a de quadradinhos. Daqui, eu faço a minha correntinha. Aliás, aqui, ó, depois do último ponto alto, a gente tem que fazer a correntinha que eu esqueci. Dá a laçada, pulo esse picô, pulo a emenda, pulo o primeiro picô, e no ponto depois do picôzinho, eu faço o ponto alto, tá? Então, fica assim. E aqui, a gente continua com a mesma lógica do quadradinho. Uma correntinha, pula um, aqui antes do picôzinho eu faço um ponto alto, uma correntinha, pula o picô, um ponto alto, então, a gente repete a mesma coisa que fez do lado de lá. Uma corrente, um ponto alto antes do picô, uma corrente, um ponto alto depois do picô. E a gente vai fazer assim até o final, tá? Quando chegar aqui no final, pra diminuir, eu volto com vocês aqui no central. Bora lá. Então, gente, chegando aqui no final da carreira, tá? Aqui a gente começou pulando o picôzinho, né? Então, ó, a gente vai pular o último quadradinho, que é a nossa diminuição, né? Então, eu faço aqui a minha correntinha e fecho ele aqui, ó, depois do picôzinho aqui, ó. Fecho com baixíssimo aqui, fica atrás do picô, ó. Tá? Aí, a próxima carreira é a de picôzinho. Então, eu faço uma correntinha, né? Então, lembra que você não vai vir até o central, né? Ó, a gente tá diminuindo aqui e diminuindo do outro lado. Vira o trabalho. Ó, tô com uma correntinha na agulha. Então, eu vou pular aqui o primeiro quadradinho, tá? E vou vir aqui direto dentro desse que tem o picôzinho, ó. Então, eu fiz a correntinha, pulo o primeiro quadrado, venho no segundo, faço um ponto baixo, tá? Então, o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo é em cima do ponto alto, e vamos começar de novo a carreira de picôzinho. Então, no terceiro ponto, que é bem no quadradinho vazio, né, que não tem picô, ó, esse aqui tem o picôzinho, esse é o vazio. Então, eu faço duas correntinhas e fecho o picô. Né? Tô com o picô aqui, não faço no ponto alto, faço direto dentro do quadradinho, o primeiro ponto baixo, em cima do ponto alto, um ponto baixo, e no vazio, um ponto baixo, que é o terceiro, duas correntinhas, picô. Tô com picô na agulha, não faço no ponto alto, venho direto dentro do quadradinho, um, em cima do ponto 2, no quadradinho vazio, 3, então, picôzinho com duas correntes, tá? E a gente faz assim até chegar na emenda, quando a gente vai pular o quadradinho, a emenda e o primeiro quadradinho. Bora lá, já volto. Então, gente, a emenda aqui, acho que agora todo mundo já decorou, né? A gente pula o último quadradinho da carreira que a gente tá fazendo, do lado que a gente tá fazendo, pula um quadradinho, pula a emenda e pula o quadradinho da outra base, né? Eu fiz aqui um ponto baixo, né? Vou pular. Aliás, posso fazer aqui um nesse último, porque são 3, né? Aí, eu pulo esse aqui, pulo essa emenda, pulo esse. Não era pra fazer nesse, não. Só quis testar aqui. Então, tá, fiz o picôzinho,
fiz um ponto baixo aqui dentro do quadradinho. Então, eu vou pular esse, vou pular a emenda e vou pular esse, vou direto, pular esse, vou direto pra esse que tem o picôzinho dentro, ó. Tá? Então, esse aqui já fecha. Tá? Ficou assim. Daqui, então, eu faço um ponto baixo aqui. Eu achei que o ponto aqui ficou muito largo. Deixa eu ver como é que eu arrumo isso. Vou fazer uma correntinha aqui, tá, gente? Só pra não ficar muito apertado. Então, pula esse, pula a emenda, pula esse, vem aqui e vou fazer um ponto baixo. Tá assim, ó. Tá bom? Aqui eu tô dentro desse que tem o... Eu ia falar o carocinho, o picôzinho. Venho aqui no próximo, faço outro ponto baixo. E nesse vazio aqui, o terceiro ponto baixo com o picôzinho. E aí, é só seguir a nossa sequência. Aqui eu venho aqui dentro, um ponto baixo, outro ponto baixo em cima do ponto alto, no vazio, um ponto alto e um picôzinho com duas correntes, tá? Então, a gente vai fazer até chegar no quadradinho onde a gente parou, anterior ao que a gente parou, tá bom? Então, aqui, ó, a gente parou aqui atrás do picôzinho, pulou um, a gente vai pegar aqui, ó, tá? Então, vamos lá fazer até chegar aqui no finalzinho. Então, gente, fiz aqui o último picôzinho. Esse quadradinho aqui, o próximo a gente pula, né? E vai fechar aqui, ó. Eu dobrei ele aqui, pra você ver que se você colocar esse lado com esse, vai dar certinho aqui. Se você se confundir na hora de fechar, esse aqui casa com aquele, tá? Então, na dúvida, você dobra ele e vê se chegou o momento de você fechar, tá? É um jeito também bem legal. Então, aqui eu fiz o meu picôzinho, né? Eu vou fechar ele, ó, eu vou pular esse aqui e vou fechar nesse aqui, ó. Você pode até fechar aqui dentro mesmo, tá? E aí, pode fechar com baixo ou com baixíssimo, tanto faz, ó. Pro tamanho que eu quero, já tá legal. Eu vou cortar o fio aqui, tá? Esse é o modelinho que eu tô fazendo. Posso dar mais uma dica aqui pra você. A dica aqui é assim, ó. Se você continuar fazendo nesse esquema que a gente tá diminuindo o primeiro aqui e o último, tá? Você pode continuar fazendo nesse mesmo esquema, diminui aqui no meio, né? Que a gente pula esse, pula a emenda e pula o primeiro. A gente vai acabar fechando toda esta parte e ela fica uma blusinha normal, tá? Inteira. Eu tô até pensando em fazer um outro vídeo fazendo ele inteiro, mas já fica a dica aí, né? Aquelas que já são mais descoladas no crochê, a partir daqui já consegue fazer sozinho, se quiser fechar, tá? Então, eu cortei o fio. O que que a gente precisa fazer agora, tá? Nesse modelinho que eu tô fazendo, né? A gente precisa fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então, você vê que aqui a gente tem o nosso desenho, ó, que ficou uma gracinha, bem delicado, eu adorei, tá? A gente precisa fazer a mesma coisa do outro lado e fechar o outro lado também. Quase caí aqui. Ó, tá? Então, se você pegar... do lado certo, vira daqui, vira dali, ó. Aqui estão as minhas alças, ó. Então, ele tá assim, né? Então, ó, você vê, o lado de cá tem o nosso barradinho e o lado daqui não tem, né? Tem só a primeira carreirinha de picôzinho que a gente fez, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente pega aqui do meio, vai fazer a mesma coisa e emendar aqui. Então, a gente vai trabalhar com ele aqui, ó. Tá? Pegando daqui do central, daqui do mesmo lado que nós terminamos.
Então, vamos lá. Ó, aqui tá o picôzinho central, a gente começou do lado de cá. Então, você vai amarrar a linha. Vou colocar aqui. Eu tenho o picôzinho e tenho o ponto baixo depois do picôzinho, né? Que eu coloquei aqui dentro. Amarra a linha aqui dentro, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Tá? Amarro a linha. Ó, do jeitinho que a gente fez aqui. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, né? Pulei aqui tô vendo aqui, ó. Pulei aqui e vim no outro. Então, três correntes é um ponto alto, uma correntinha. E vou aqui antes do picôzinho, ó. Então, eu pulo uma correntinha, não vou vir antes do picôzinho aqui, ó. Pula uma corrente e faz um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui depois do picôzinho e faz um ponto alto. Igualzinho a gente fez do outro lado. Uma correntinha e pula um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer essa primeira carreira com vocês, porque é igualzinha, né? E todo esse barrado que a gente fez aqui, a gente vai fazer igual do lado de cá. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai emendar o outro lado, tá? Então, vamos fazer uma correntinha, um ponto alto antes do picô, uma correntinha, um ponto alto depois do picô. E repete até chegar aqui no final, quando eu volto. Então, gente, uma correntinha, um ponto alto, cheguei aqui no picô. Como a gente fez do outro lado, a gente vai pular o picô, não vou fazer um ponto alto aqui. Então, ó, aqui meu trabalho tá aberto, né? Aqui um lado, aqui outro lado. Então, a gente já vira ele aqui, ó. Tá? Ó. A gente já vira ele. E aqui, esse lado aqui, eu vou emendar com esse, que a gente também não trabalhou, né? Então, ó, você ajeita aí da melhor forma, que agora a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vou mostrar de novo como é que eu fiz. Tá aqui, uma parte, a pontinha tá aqui, e a outra tá aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá atrapalhando vocês. Então, tá assim, ó. Tá aqui na minha mão o trabalho, a pontinha tá aqui. A pontinha do outro lado tá aqui, tá? Então, ó, pega aqui, onde a gente já fez a costura, e faz assim, né? Põe lado com lado. Ó, os dois biquinhos aqui, tá? Então, tá aqui. Esse aqui, que tá na minha mão, eu vou prender neste. Só que pra você trabalhar, fica ruim aqui, né? Ó, então, a gente abre de novo. E aí, ele fica como uma reta aqui pra gente trabalhar, tá? Então, aqui, fiz o último ponto alto, dou uma laçada na agulha, pulo o primeiro picô aqui, tá? E venho no ponto alto depois dele. Deixa eu ver aqui como a gente começou. Dei a laçada na agulha, venho aqui depois do picôzinho, faço ponto alto depois do picô. Uma correntinha e faço o ponto alto aqui antes do próximo picô, ó, aqui. Então, aqui a gente emendou, tá? Os picôzinhos ficaram aqui, igual do outro lado, quando a gente começou, aqui, ó, os picôzinhos, né? Exatamente a mesma coisa. Então, assim, se você não conseguiu pegar a lógica até agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar o vídeo da parte que a gente começou a emendar e fazer igual. É exatamente igual o que a gente fez do outro lado, tá? Então, eu só dei aqui a dica de como você começar. Aqui. Ele fica uma reta no seu trabalho. Então, fiz aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto antes do picô.
uma correntinha, um ponto alto depois do picô, e aí sim é só a repetição. Uma correntinha, um ponto alto antes do picô, uma correntinha, um ponto alto depois do picô. Certo? E aí, a gente vai fazer até chegar aqui, ó, no início, né? E se a gente foi pra lá, agora a gente vai vir pra cá, do central aqui, ó, tá vendo o central? Né? O central é onde tem esse desenho aqui, do buraquinho maior aqui, ó, tá? Então, a gente começou depois do picôzinho aqui, ó, meu ponto alto aqui, ó, as 3 correntinhas iniciais. Então, quando a gente terminar a carreira, a gente vai terminar nesse ponto aqui, antes do picôzinho, e aí a gente vai virar a carreira, tá? Então, faz assim, vamos terminar essa aqui, eu venho virar só essa com vocês, e depois bora fazer repetição das carreirinhas. Então, gente, cheguei aqui no central, tá? Ó, o desenho é bem diferenciado aqui, ó, faz esse gominho diferente, e aqui onde tem o nosso Vzinho, ó, tá? Então, ponto alto, uma correntinha, aqui tá meu picôzinho central, eu vou fazer aqui no ponto do lado, ó, um ponto alto. E agora, a gente vai fazer a carreirinha de picô, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Quando você vira o trabalho, então, a gente vai pular esse primeiro quadradinho e vou vir aqui no segundo, ó, o segundo é o que tem o picô. Então, vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo aqui, e vou fazer o picôzinho nesse terceiro que tá vazio. Um, dois, fecha o picô. Tá? Se eu tô com picô, então, venho aqui nesse, que tem picô também, faço só um ponto baixo, um em cima do ponto, outro dentro do vazio, picô. Como eu disse pra vocês, igualzinho a gente fez o lado de lá, tá? Então, não esquece que a gente diminui no começo, né? Vai diminuir na emenda, então, não vou trabalhar este quadradinho, nem a emenda, nem esse quadrado. Vou vir direto pro próximo e vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Depois, um aqui, o terceiro nesse aqui, e faz um picôzinho. Quando chegar aqui, a gente vai diminuir também, não vai trabalhar o último quadradinho. Qualquer coisa, volta o vídeo, onde a gente emendou do outro lado. Outra coisa. Então, a gente começou aqui, ó. Nós tínhamos a carreirinha de picô, fizemos uma de quadradinho, uma de picô, uma de quadradinho, mais uma de picô, encerrou. É o que a gente vai fazer do lado de lá, tá? Então, a gente fez a de quadradinho já, e estamos aqui. Nessa, ó, fizemos essa, que é a primeira, vou chamar assim a primeira. Estamos nessa segunda, que é com picôzinho. Vamos fazer a terceira de quadradinho e a quarta com picôzinho. Encerrou essa parte. Eu volto com vocês para fazer a alça agora. Bora lá. Então, gente, terminei a outra beirada, tá? E agora falta a alça, né? Então, tá assim, ó. Nossa emenda aqui na axila, né? Tudo certinho aqui agora. As alças, então, eu vou fazer ela amarradinha, né? Deixa eu ver aqui o tamanho que eu fiz. De cada lado. Ó, mais ou menos 33 centímetros, tá? De cada lado pra amarrar em cima. Então, você escolhe aí qual é o lado da frente, tá? Tá bem bonitinho. E vai fazer um aqui na frente, outro atrás, pra gente amarrar, tá? Então, vou fazer aqui uma com vocês, depois a gente arremata tudo, os fiozinhos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, o lado da frente, né? Ó, abre bem aqui, pega aqui no primeiro ponto,
tá? Ó, vou amarrar meu fio. Essa alça é bem facinha, você pode fazer o modelinho que você quiser, pode fazer para amarrar no pescoço. Para amarrar no pescoço, então, só faz esses dois lados, né? Então, amarrei aqui o fio, deixa eu dar mais um nó. Vou fazer aqui, então, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou a laçada, faço um ponto alto aqui no mesmo lugar. Ponto alto no mesmo lugar. Faço uma correntinha e viro aqui, tá? Viro, vou fazer um ponto baixo entre os dois pontos aqui, ó. Abro os dois pontos, faço um ponto baixo, tá? Ficou assim, ó, vai ficar uma argolinha. Então, eu virei, né, fiz um ponto baixo, faço 2 correntes, porque tem um ponto baixo, e um ponto alto, assim até o tamanho que você quer, tá? Uma correntinha, vira, faz um ponto baixo entre os dois pontos. 2 correntes, dá a laçada, um ponto alto. Uma correntinha, vira. Um ponto baixo entre os dois pontos. 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Aí, faz uma correntinha, vira. Ponto baixo, 2 correntes, ponto alto. Uma correntinha, vira. Entre os pontos aqui dentro, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto alto. Eu fiz 25 argolinhas dessa, que deu o tamanho que eu medi com vocês, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 6. Eu fiz 25 pra ficar do tamanho que eu quero, tá? Então, já sabe, termina essa daqui, corta o fio, dá aquela laçadinha pra fechar e arremata o excesso. Vem aqui, ó, do lado de cá, vai fazer a mesma coisa aqui no primeiro ponto. Aqui na frente também, e aqui também. São 4 alças, tá? Aí, eu vou terminar essa alça, e como eu falei pra vocês, eu tô com as florzinhas aqui, ó. Eu vou colocar a florzinha aqui, tá? Essa florzinha eu vou fazer num vídeo separado, o próximo vídeo eu coloco elas. É absolutamente opcional, né? Se você quiser, se tem alguma florzinha que você já faça, você pode fazer. Se quiser também pode colocar aqui embaixo, ó. Em vez de colocar na alcinha, ó, pode colocar aqui embaixo, pode colocar aqui no decotinho. Aí fica pela criatividade. Eu vou terminar a alcinha. Vou colocar as florzinhas aqui, vou só dar um pontinho nelas, né? Que eu vou colocar aqui, ó, com a agulha de tapeceiro. E vou pregar ela aqui com 2 pontinhos, com a agulha de tapeceiro e volto com ela pronta. Vou repetir, o vídeo da florzinha será o próximo vídeo, tá? Bora lá. Então, gente, terminei, né? Terminamos o nosso cropped. Eu coloquei a florzinha aqui, como eu disse pra vocês, fica bem delicado, ó. Esse aqui, ó, tá separado, que se você quiser, você pode colocar como lacinho, como galinho, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, ele é bem fácil, bem rápido de fazer. Como eu disse, você pode usar a linha que você quiser, tá? E pode aumentar também, ó, minha florzinha aqui, ela tá presa, não aparece aqui no avesso. E, conforme eu prometi, o próximo vídeo, eu trago a florzinha, a folhinha, para você usar para aplicação. Lembrando que se você fizer ela com barbante, você pode fazer ela para tapete, para outras peças, inclusive, né? Ó, aqui para amarrar na alça, tá? Vou deixar as fotos aí para vocês verem. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, tá? Beijo! Até o próximo vídeo.